E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Bolsonaro, falando sobre como ele revoluciona as mídias sociais. Eu gostei muito do feedback de vocês, eu gostei muito de interagir com vocês e alguém perguntou lá sobre vícios e outras coisas. Então, eu pensei, cara, sabe o que seria legal falar sobre psicologia analítica com vocês? Porque é um tema que eu gosto muito e é a psicologia que eu escolhi seguir, né? Tem várias linhas de psicologia que você pode escolher, igual acontece, por exemplo, nas linhas de política, né? Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita e tem lá nas linhas de psicologia também outras escolhas que você pode fazer. Por exemplo, o cara, ele é psicanalista, psicólogo comportamental, psicólogo analítico e muitas outras coisas que você pode fazer também. Então eu vou apresentar um pouco para vocês da ideia da psicologia analítica e vou explicar para vocês a questão dos vícios, porque vocês estavam curiosos para saber como funciona a questão de vício, por que surge essas questões principalmente, tá? Antes de mais nada, como você sabe, se eu gostei ajuda muito, esse humilde canalzinho continuar crescendo, então deixa aí no começo do vídeo. E se você puder deixar um comentário também pra gente discutir e falar sobre algumas coisas, deixa aí. Se você curtiu o conteúdo também, se inscreva nesse canalzinho, tá, clã? Bom, vamos lá. Muitas pessoas, elas pensam, o que é psicologia, como funciona, a psicologia é só sentar e falar as coisas, mas muitas vezes as pessoas não entendem a parte teórica, que é muito interessante mesmo. Vamos falar sobre como funciona a questão, né, do inconsciente. Basicamente, as teorias de psicologia, tirando a comportamental, elas falam que existe alguém dentro de você que controla as suas emoções, controla essas coisas mais banais, mas você não tem acesso a essa pessoa, né? Então, basicamente, existem dois vocês. Tem você que pensa, você que age, você que faz as coisas, e tem você que sente, você que tem as pulsões, você que, tipo, sei lá, tô com muita fome, eu preciso comer um hambúrguer. Por que o hambúrguer especificamente? Esse hambúrguer, ele tá ligado a algum tipo de comportamento, alguma coisa que fez com que você pensasse que aquele hambúrguer é muito bom, entendeu? Então, na maior parte das psicologias, a gente nasce em tábula rasa, ou seja, a gente nasce zerado e a gente vai adquirindo essas coisas, né, conforme a gente vai vivendo. Por exemplo, eu gosto muito de hambúrguer por conta de alguma relação que eu tive na minha infância ou alguma coisa que eu vinculei aquele gosto de hambúrguer especificamente, tá? É óbvio que isso acontece com todo tipo de coisa, né? Eu conheci uma pessoa recentemente que gosta de comer carne crua. É meio estranho comer carne crua, mas se a pessoa gosta, às vezes ela fez um vínculo dessa questão de gostar de comer carne crua com outras coisas no pensamento dela. Essa é a ideia da tábula rasa. Então, as coisas que você gosta, as coisas que você se identifica, as coisas que você busca, elas geralmente estão relacionadas às suas experiências de vida. Muitas vezes, né, a gente ignora isso e acha que não faz tanta diferença. Mas acredite, faz sim. Porque se você parar pra pensar, tipo, você nasceu do zero, e aí você teve contato com a sua família, e você começou a falar português. Isso é o básico, né? Você começou a falar português porque você entrou em contato com pessoas que falavam português. Se você estivesse na China, você estaria falando chinês porque você entrou em contato com pessoas que falavam chinês. Então, não existe isso de você nascer com tudo já definido a sua vida toda, que tem algumas pessoas que acreditam nisso, mas eu particularmente acho que não acontece isso, é impossível você nascer já destinado a fazer uma coisa. Por exemplo, tem gente que acha que o bandido é filho do bandido e ele já vai nascer bandido por causa disso. Quando muitas vezes, né, uma pessoa que se torna um criminoso, ela tá numa condição social e ela compartilha essa condição social com outras pessoas. E talvez essa questão da condição social dela, tipo, ser uma coisa que viabilize ou até mesmo incentive ela a ter esse comportamento, vai fazer com que esse comportamento se desenvolva no futuro, entendeu? Essa é uma das discussões mais fortes na academia hoje em dia, porque tem muitas pessoas discutindo isso diariamente em questão de ter que ter educação ou não, né? Como resolver a questão da criminalidade, como resolver as questões sociais, né? Principalmente na questão dos criminosos. Tem vários livros que falam sobre isso. Tem um que eu gosto muito, eu recomendo que vocês leiam ele, que é O Mínimo Eu. É muito bom, ele fala sobre essa questão da nossa sociedade do consumismo e fala como isso, tipo, seduz as pessoas, né? E as pessoas que não têm dinheiro, que elas estão marginalizadas, muitas vezes elas acabam recaindo para a questão do crime, né? Para consumir, porque elas também são seduzidas pela mesma cultura que a gente. Então é muito interessante esse assunto, mas a gente não tá aqui para falar sobre a questão, né, do comportamento em si, mas do vício, embora o vício também seja um comportamento. Agora, coisa porque é o básico. Vamos para a psicologia analítica. A psicologia analítica, ela saiu diretamente da psicologia da psicanálise, né? O Freud, eu ia falar Freud, né? Eu sempre falei Freud na faculdade porque eu gostava de brincar com o pessoal. O pessoal falava Freud, 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 eu falava Freud porque eles ficavam com raiva, eu sempre ficava falando isso para deixar eles com raiva. Então, o Freud, né, ele inventou, aliás, ele não inventou, né? Ele pegou várias ideias que já estavam rolando na época de várias pessoas diferentes e ele começou a
lapidar isso, né? Você pegou uma pedra e você vai e ele foi lapidando essas ideias até surgir com as ideias ditópicas, né? Ou seja, ele fez a divisão entre o inconsciente e o consciente. Então, pro Freud, existia o inconsciente, onde estão as suas pulsões, seus desejos, seus desejos sexuais e as suas vontades, né? Ao mesmo tempo que você tem o consciente. O consciente é o que você pensa, é como você se percebe, é o eu, basicamente. Essa é a primeira tópica do Freud. Depois ele foi atualizando isso e ele teve um aluno muito prodígio, que era o Carl Gustav Jung, que é um dos meus caras, tipo, sei lá, eu gosto muito dele. O meu livro de cabeceira, de cama, né, é O Homem e Seus Símbolos, que é um livro do Carl Gustav Jung também. E o cara manjava demais. E ele acabou seguindo o Freud em vários lugares, só que ele acabou rompendo com o Freud, porque pro Jung, a ideia de o comportamento, ele não era só baseado, por exemplo, na sua questão sexual. O Freud acreditava que todo comportamento, ele ia ter algum tipo de surgimento em alguma pulsão sexual. Então, por exemplo, se eu gosto de comer hambúrguer é porque isso tem alguma relação sexual lá na minha infância com as minhas pulsões e eu acabei fazendo uma sublimação dessa energia para isso. No caso do Jung, não. O Jung, ele pegava essas ideias e ele colocava outras coisas, né? Ele colocava, por exemplo, a ideia de arquétipos no meio. Então, para o Jung, por exemplo, comportamentos, muitas vezes eles são inatos, não para você, mas para sua sociedade. Ou seja, um ser humano, ele sabe que é uma mulher e ele sabe que é uma mãe em todo lugar. Se você tá lá numa aldeia indígena aleatória, você vai ver que tem esse comportamento de mãe. E que uma mãe é mãe igual uma mãe da China, igual uma mãe aqui do Brasil. Por mais que a gente tenha uma cultura extremamente diferente da China e também de uma aldeia indígena fechada. Mas as mães, elas geralmente cuidam. As mães, elas têm essa ideia, enquanto os homens, eles caçam e coisas do tipo. Então isso é uma ideia inata, isso é um arquétipo. O arquétipo de mãe, né, é essa ideia que a mãe, né, a mulher que dá a luz, ela vai cuidar. Então isso é uma coisa que todo ser humano entende, independente da linguagem. Então é uma coisa que vai ser espontânea em qualquer sociedade que surja, em qualquer época que surja também. Isso também é compartilhado com outros animais. A gente vê muitos animais que cuidam também dos seus filhotes, embora que tenha animais aí que não cuidam. As aranhas, por exemplo, não são tão boazinhas com seus filhotes, não. Mas enfim, só tô dando um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona essa questão, tá? Então, Jung, ele acreditava que esses arquétipos, né, eles definem muito as coisas que você vai estar fazendo na sua vida, né? E para o Jung também existe o seu inconsciente. O seu inconsciente é aquela parte maior, né, que você não tem controle nenhum sobre, e ele define o seu comportamento ou os seus sentimentos, né? Porque o sentimento a gente não tem como falar, por exemplo, pare agora de estar acontecendo ataque de pânico, pare agora depressão, pare agora ansiedade. Você não tem como ter controle sobre isso. Isso acontece no seu inconsciente, isso acontece também por conta dessas pulsões. De acordo com Freud, isso é relacionado a outros problemas. E aí a gente teria que fazer um vídeo só falando sobre psicanálise. Eu tô tentando ser o mais leviano possível em relação à psicanálise para vocês entenderem o básico, pelo menos para vocês entenderem melhor a teoria do Jung. Então vamos falar sobre com um exemplo que eu gosto bastante de utilizar, que é uma metáfora. Imagine assim, que você está num oceano gigantesco. E esse oceano é muito grande, você nem sabe para onde você vai. Nesse oceano tem várias ilhas, né? E você está num barco e você vai navegando por essas ilhas. Aí você vai passeando para cá, para lá, para lá, para lá. Você está navegando. O inconsciente é o seu oceano, digamos assim. O oceano é o seu inconsciente, porque ele é uma parte gigantesca, né? E ele é quem controla você. Na teoria do Jung, ele não chama isso de inconsciente, ele chama de self ou a si mesmo. Eu acho que é interessante pensar como que seja você mesmo, porque a ideia de você falar de inconsciente é como se vivessem duas pessoas dentro de você, e isso meio que gera um pouco de confusão na hora que você vai fazer análises. No caso do Jung, ele chama de si mesmo por conta disso, porque é você, não é uma segunda pessoa. Você é a parte daquele todo, entendeu? Então, quando você tá nesse barquinho, né, você vai definindo para onde você vai. Você muitas vezes acha que você tá no controle, mas você tá navegando pelas águas e as águas elas definem qual vai ser o seu percurso. Então, a gente tem a mesma ideologia do Freud aqui, onde o self ele controla todas as suas pulsões, todos os seus sentimentos, todas as coisas que você faz inconscientemente. Então, você tem decisões, por exemplo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. E às vezes você tem essas situações espontâneas por conta do seu self te dizendo essas coisas. Um exemplo interessante sobre essa situação, que está inclusive, né, na parte de trás do livro O Homem e os Seus Símbolos, que é muito bom. Eu recomendo que vocês leiam, principalmente se você quiser entrar nessa questão da psicologia. E ele fala o seguinte: imagine que você tem que fazer
um negócio, você tem que sair de casa e ir pra um lugar que você realmente odeia. Sei lá, sair com, sei lá, uma pessoa que você não gosta, ou ir pra casa de um parente, fazer esses negócios de Natal que o pessoal geralmente odeia também. E aí o que que acontece? Você perde a chave do seu carro. E você não sabe onde ela tá. Você, cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Você não acha a chave e aí você não tem como ir. Então, isso, você sabe onde está a chave. Você lembra onde você colocou a chave, só que você não quer lembrar, porque você não quer ir. Então, o seu inconsciente, ele faz essa informação desaparecer porque você não quer fazer aquilo, porque você realmente não quer. Então, você acaba criando essa brincadeira na sua cabeça para você imaginar que você realmente não queria. Aí no outro dia você lembra onde estava a sua chave. Ao mesmo tempo que você vai tateando as coisas, às vezes, numa gaveta escura e você consegue encontrar algo. Porque é como se você fosse guiado, né, pelo seu próprio inconsciente para encontrar aquela coisa que você está procurando, entendeu? Então, mais ou menos assim que funciona, tá? Você navega nessas águas, que é o seu oceano, que é o seu eu, e vai passeando com o seu barquinho. O barquinho é o ego, né? Que é como você vê essa relação que a gente tem com o mundo de fora. Então, eu tenho uma relação com o mundo de fora. Eu tô tendo uma relação com você agora. Essa relação que a gente está desenvolvendo é feita pelos nossos egos. Porque o meu ego é reflexo, né? Do que bate lá dentro, no meu self. Então, a forma que tiver as minhas águas, né? Vai definir a forma que eu vou interagir com as outras pessoas também. Uma pessoa muito turbulenta provavelmente vai desenvolver relacionamentos turbulentos com outras pessoas. Porque o self é um reflexo, aliás, o ego é um reflexo do que o self está refletindo nele. Então é muito interessante pensar assim. Aí vamos chegar na parte final, finalmente. Complexos. Complexos são coisas que vêm direto dos arquétipos, ou seja, lembra do arquétipo da mãe? A mãe que gosta de cuidar e coisas do tipo. Quando esse arquétipo ele tem um comportamento que acaba se desvirtuando, ou seja, vai crescendo, aí ele cresce demais até sufocar você, esse comportamento, ele acaba sufocando muitas pessoas. Tem pessoas que são super protetoras, pessoas que morrem se vê o filho sair de casa, por exemplo. Essas pessoas, elas acabam sufocando o filho também. Muitas mães têm esse tipo de comportamento. Eu imagino que você deva ter algum amigo que passa por isso, ou até mesmo você mesmo passa por uma situação parecida. Quando isso acontece, isso se torna um comportamento indesejado, isso se torna um complexo. O complexo, ele rouba o controle sobre o barquinho que está rodando lá no meio do oceano. Então o barquinho, ele vai se dirigindo em relação a alguma coisa. Quando vem um complexo, que ele se energiza muito de você, porque a gente fala muito de energia também. A energia que você deposita nas coisas, a energia que você usa para fazer para você ter energia para viver, para você ser feliz, para você fazer muitas coisas na sua vida, entendeu? Essa energia, né, ela é quem define, né, quanto de força vai ter o seu barco. Quando vai diminuindo a energia e vai parando, ela pode ser controlada, né? Ela pode ser roubada por outra pessoa. Por exemplo, pode estar vindo um barco pirata e ele sequestra o seu barquinho e ele começa a decidir para onde você vai. O nome disso é complexo e isso acontece demais na nossa vida. Quando um comportamento calcado nesses arquétipos ele começa a se desenvolver demais e tomar controle sobre a sua personalidade, aí você acaba não agindo por você, mas agindo pelo seu complexo. Então você tem um comportamento que geralmente, ou uma personalidade que é muito mais em torno das coisas que você tem medo, das coisas que você não quer que aconteçam, das coisas que estão controlando aquele momento da sua vida, do que o que você realmente quer fazer, entendeu? Então você não tá mais sendo controlado por você, mas por um complexo. E é muito importante ter consciência disso para você saber como lidar com essas situações. Um exemplo interessante, síndrome do pânico. Quando a pessoa tá aqui de boa, ela tá de boa, tá vendo um vídeo, quer sair, tá gostando, tá se divertindo. Mas aí depois ela começa a ter um ataque de pânico. E aí vem aquela ansiedade. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até que ela controla você. E você só sente coisas negativas. Você sente que você vai morrer, você sente que é o fim, você começa a tremer, você começa a suar, você começa a ter várias respostas negativas em torno desse sentimento negativo que tá te tomando. Então você acaba perdendo a sua personalidade, você acaba parando de responder por qualquer nome seja que você tem, e você passa a responder por essa crise de ansiedade que você tá tendo, por esse ataque de pânico que você tá tendo, entendeu? Então é muito interessante pensar que a gente meio que tá à mercê disso. E o vício também pode ser identificado numa dessas partes, porque muitas vezes o vício é o quê? É um complexo, porque a pessoa, ela tá numa situação onde ela se sente uma pessoa inferior, onde ela se sente negativa, onde ela sente necessidade de fazer algo para ser aceita por outras pessoas, ou até mesmo, né, para, sei lá, se autodestruir, porque muitas vezes, né,
né, o vício em si, talvez em drogas, seja uma autodepredação da pessoa. E eu já vi alguns casos desse tipo, né? Eu já vi vários casos de pessoas que se autodestruíam por conta de vícios no geral. E elas estavam viciadas justamente porque elas viam ali um prazer naquela questão mórbida da destruição. Então ela não estava respondendo por ela, mas ela estava respondendo pela necessidade de ter aquela substância que ia fazer ela ter uma sensação específica. E muitas vezes ela estava se matando bem devagar, mas estava fazendo essas coisas. Muitas vezes, né, o vício ele acaba se tornando algo não só psicológico, mas também químico, né? Então, o cigarro, por exemplo, ele causa dependência química no seu cérebro, mas ele começa como uma dependência muito mais mental do que uma dependência química em si. Você usa aquilo por questões de protocolo, por questões de autodestruição ou por questões de, sei lá, comportamento, de talvez você faça parte de um grupo, né, que se identifique muito com essa ideia do fumo, do cigarro. Que você começa a fumar. Até chegar ao ponto que você vai estar totalmente viciado nesse negócio. Assim como bebida e assim como muitas outras coisas, inclusive jogos de videogame. Então, eu espero que eu tenha explicado um pouco para vocês sobre essa questão de você estar num barco e essas coisas virem e tomarem o seu controle. Um vício, ele vem e toma o seu controle. Você não responde por você. Você não responde pelas coisas que você sonha, mas pelas coisas que você quer. E as coisas que você quer geralmente são relacionadas àquele vício. Ou seja, se você é viciado em jogar videogame, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, você está pensando que poderia estar jogando LoL. Ou como seria se você estivesse jogando World of Warcraft. Ou como seria divertido se você estivesse com seus amigos jogando alguma coisa. Esses são vícios e dependências. Muitas vezes afetivas e também muitas vezes químicas e emocionais. Interessante pensar, né, Clã? Bom, eu espero que eu tenha respondido a dúvida aí de quem quer que tenha mandado. Beijo. Se eu gostei, ajuda muito. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você é uma pessoa maravilhosa, não esqueça disso.